Crônicas do Amanhecer de 6 de junho de 2023. Após um século, ideias de Rui Barbosa ainda regem diplomacia brasileira. Parte 2. Postura de neutralidade adotada pelo Brasil nas relações internacionais estava no cerne dos princípios defendidos pelo diplomata morto em 1923. Guerra na Ucrânia é exemplo mais atual. Para muitos especialistas, o que fez Rui Barbosa, 1849-1923, no célebre discurso que o consagrou como Águia de Haia, na Conferência da Paz ocorrida na Holanda em 1907, foi sedimentar os princípios basilares da diplomacia brasileira. Sua ideia de neutralidade, presente na defesa incondicional da igualdade dos Estados, se faz presente ainda hoje nas relações internacionais mantidas pelo Brasil, exatamente 100 anos após sua morte. Jurista, advogado, político, diplomata, escritor, jornalista, tradutor e orador, Barbosa foi sobretudo um intelectual. E, como tal, representou o pensamento de toda uma era exatamente aquela que pretendia o fim da monarquia brasileira e planejou os primeiros passos da jovem república nascida do golpe ocorrido em 15 de novembro de 1889, movimento do qual Rui Barbosa foi um dos articuladores. Inserção do Brasil no cenário internacional. A participação brasileira na Conferência de Haia em 1907, com o fortalecimento do direito internacional, significou a inserção do Brasil no cenário internacional. Foi quando assumimos o ingresso na diplomacia multilateral, analisa o jurista e cientista político Henrique Carlos Natalino, pesquisador no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP. Natalino lembra que teses relevantes apresentadas por Barbosa ali se tornaram espinha dorsal para as relações diplomáticas brasileiras. É o caso do princípio da igualdade jurídica dos Estados. No livro Falando a Terra, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito Rui Barbosa nos apresenta a oração ao Brasil, Brasil. Quando os povos cultos e poderosos exibem o verbo da força pela boca dos canhões, revivendo milenários estigmas da destruição e da morte, nós, os teus tutelados felizes, podemos exaltar-te o heroísmo silencioso. Adotaste-me por filho afortunado, quando te bati a porta acolhedora, fugindo ao céu borrascoso e sombrio do velho mundo. Deixava, no fumo do pretérito, os impérios coroados de ouro, que alimentam a ignorância e a miséria com o baraço e o cutelo dos carrascos da liberdade, a truculência erguida em governo das nações, asfixiando o impulso generoso de comunidades progressistas, a tirania convertida em legalidade nos tronos de rapina, a mentira e astúcia mascaradas de sacerdócio, a opressão inquisitorial dos perseguidores da fé livre. Buscando perpetuar o negrão e da Idade Média, a fábula impiedosa pretendendo orientar as letras sagradas, e, por fantasma erradio, a revolta, dominando cérebros e corações, para, mais tarde, arremeter de improviso aos gulosos comensais do poder. Atravessei os pórticos do Templo da Fraternidade, que o teu clima de paz me oferecia. Deslumbrado à luz de teu céu, ajoelhei-me ante o cruzeiro resplandecente que te inspira, recordando o divino herói crucificado. Aqui, o patíbulo não era o caminho dos sonhadores, o crime organizado não era a curral administrativa, as trevas das consciências não eram a expressão religiosa, o despotismo purpurado não era o refúgio à intolerância, o cativeiro das paixões inferiores não era a aristocracia da inteligência, o assassínio das opiniões não era a glória do feudalismo jactancioso, a violência não era a segurança, a carnificina não era o brilho no mando, o sangue
veneno, a prepotência e a traição não eram a galeria brilhante da política do terror, a fogueira não era o prêmio à investigação e à ciência, a condenação à morte não era o salário dos mais dignos. O perfume da terra misturava-se à claridade do firmamento, e orei, agradecendo a providência divina o acesso aos teus celeiros de pão e de luz, de compreensão e de bondade. Em teus caminhos, rasgados pela renúncia de apóstolos anônimos, estampavam-se os rastros de todos os corações que se haviam fundido, no crisol do amor sublime, para os teus primeiros dias de nacionalidade. Ouvi o cântico das três raças, que o trabalho, a simplicidade e o sofrimento consagraram para sempre em teu nascedouro, e recebi a honra de compartilhar o esforço de quantos te prelibaram a independência. Por ti, em minha frágil estrutura de homem, amarguei os tormentos do operário e as angústias do orientador. E, enquanto te acompanhava os vagidos no berço da emancipação que conquistaste sem sangue, por ti fui aquinhoado com a graça do desfavor e do exílio, para voltar, depois, à cabeceira do infante que te guiaria os destinos, durante meio século de probidade e sacrifício. Lidador novamente sentenciado ao ostracismo, aguardei a morte, com a serenidade do servo consciente, feliz pela exação no cumprir seu dever e crente na tua destinação de terra prometida que o rei entronizado na cruz estremece amanhã. Sob a inspiração viva de teus dilatados horizontes de luz, jamais me alapei nas dobras da pusilanimidade quando se me exigisse valor, jamais urdi a ficção, refugindo a realidade, jamais contubernei com a felonia contra a inocência. E ardendo no propósito de servir-te, no resgate de minúscula parcela do meu débito imenso, entranhei-me venturoso no labirinto da reencarnação, ideando contigo a pátria da renovação humana. Reconstituído o templo de carne, de cujo órgão se irradiariam as ondas do pensamento, devotei-me de novo ao culto de teu progresso incessante. Eu, que desfrutara o privilégio de sentar-me nas assembleias que te planejavam o grito libertador, assomei a tribuna de quantos te defendiam os ideais republicanos, filiando-te na legião dos povos cultos e determinadores. Por ti, partilhei o governo, usei a autoridade, preservei a ordem, louvei o patriotismo, encareci a democracia e confundi-me com o povo, vivendo-lhe as expectativas e aspirações. A invocação de teu nome, e acima de todas as cogitações peculiares ao homem de Estado e ao filho honrado da plebe laboriosa, que eu fui, advoguei, em tua companhia, a causa da liberdade, compreendendo o apostolado de amor universal com que subiste à tona da civilização. Nunca me honrei com aplausos e louros, que os não mereci, mas vigiei, quanto pude, na preparação de tua vitória, exercendo o ministério do direito a que te afeiçoaste, desde o sonho impreciso dos missionários expatriados que te marcaram as primeiras linhas de evolução, voltados para o esplendor da Igreja primitiva. Deixamos a segunda parte da mensagem para a próxima crônica do amanhecer. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de junho de 2023.